Cara, se tudo der certo, eu vou conhecer bem o Espírito Santo, porque eu tô vindo para cá justamente para fazer o concurso da Guarda Municipal. Aí algumas pessoas vão perguntar, pô, mas saiu de polícia para ser guarda municipal? É, quer dizer, não foi esse o motivo, né? Mas acabou que hoje é uma possibilidade para mim. Hoje eu sou apresentador do Disque Podcast, então vou fazer propaganda do meu podcast dentro do podcast de vocês. Óbvio. Então a gente vai ter um crossover qualquer dia desses do Bussolando aí com o Disque Podcast. Mas a gente tem que ter um plano B, né? Então eu vi esse concurso da guarda e falei, vou fazer a guarda. Aí nego, mas pô, guarda não é polícia. Cara, infelizmente a guarda não é polícia. Isso legalmente é isso. Mas tá desmistificando muito isso, né? Sim, não, então, existem dois movimentos. Um, da justiça tentando colocar a guarda como não polícia cada vez mais. Sim. E existe hoje uma ala dentro da Câmara dos Deputados tentando transformar a guarda efetivamente em um órgão policial. Sim. Porque o que acontece? Quando você vai lá para o artigo 144 da Constituição, você tem órgãos elencados ali que compõem a segurança pública. Então, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, é um órgão que a galera está só esperando para se aposentar, porque a gente não tem mais ferrovia federal. Então, quem entrou é policial ferroviário federal, numa ferrovia que não existe mais, não tem trabalho para fazer. Está literalmente aguardando a aposentadoria. Aí você tem a Polícia Rodoviária Federal, você tem a Polícia Penal, dos estados e do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Esses são elencados no artigo 144, nos incisos ali. E aí lá embaixo, salvo engano, no parágrafo 2º, você tem as guardas municipais. E aí diz assim, os municípios poderão estabelecer guardas municipais para a proteção de seus bens e patrimônio. E aí a Justiça hoje entende que a Guarda Municipal, embora esteja no artigo 144, a função dela é proteger o bem e patrimônio municipal. Isso se limitaria, vamos dizer, aos órgãos da prefeitura, hospitais, prédios e as praças, coisas do tipo, mas não daria a eles as capacidades típicas de polícia que a gente... Porque, entenda, poder de polícia não tem a ver só com polícia. O poder de polícia é exercido pela vigilância sanitária, é exercido pela Receita Federal, que o poder de polícia é a capacidade do Estado de restringir o direito de alguém. Então, quando a gente fala que a guarda não é polícia, eu estou querendo dizer naquele sentido assim, da possibilidade de abordar uma pessoa na rua. A guarda pode prender alguém? Pode. Na verdade, o agente público ele deve, ao ver um crime flagrante, prender. Mas e a questão da abordagem, da revista? A justiça tem questionado isso e dizendo, não, vocês só têm que atuar se o cara estiver ali tentando invadir a prefeitura, se o cara estiver ali depredando o patrimônio público. Do contrário, o cara está passando, saindo de uma boca de fumo, você não pode abordar. O STJ, especialmente em São Paulo, tem feito muito isso, de desconsiderar as prisões dos guardas municipais. E aí, a desmistificação está vindo no sentido do legislativo criar hoje, na data de hoje, ontem, hoje é 30 tô perdido na data. 1º de dezembro. 1º de dezembro. Ou foi hoje ou foi ontem, 30 de novembro, que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou que as guardas municipais se tornem polícia municipal. Mas aí aprovou numa comissão, ainda vai passar pelo Congresso para todos os deputados votarem, depois ir à sanção presidencial e depois o STF chegar lá e falar que não podem fazer nada. Mas assim, então por enquanto a guarda não é polícia. Só que eu discordo. Eu acho que a guarda deveria ser polícia sim, ser considerada polícia. Por quê? O que acontece muito, e aí eu trago o exemplo do Rio de Janeiro, é que você pega um policial que mora em São Gonçalo e bota ele para trabalhar na capital, 60, 70 quilômetros às vezes da onde ele mora. E aí ele só sai de casa, vai trabalhar ali na região dele e volta. O que acontece com ele? Ele não tem a convivência da comunidade muitas vezes, ele não tem o dia a dia, o cotidiano daquela região, e com isso ele não tem a mesma percepção da dinâmica daquele local. Isso é até uma discussão que eu estou trazendo sobre a Força Nacional, que não adianta você pegar um policial de outro estado e jogar lá no Rio de Janeiro, que não está dando certo. Cara, saiu uma reportagem agora, foram gastos 10 milhões de reais no período em que a Força Nacional está no Rio de Janeiro, salvo engano 2 meses agora, completando 2 meses, 10 milhões, 10 mil abordagens, nenhuma prisão, nenhuma arma apreendida, nenhuma droga apreendida. Pô, aí você vai dizer, mas você está falando que esses caras são maus policiais? Não, eles podem ser excelentes policiais, mas a dinâmica social, a realidade que eles vivem é de outro estado.
Cara, eu chego, quando eu chego em São Paulo, eu acho muito engraçado, porque eu olho pros cracudos de lá e eu falo assim, caraca, os malucos estão vestidos igual a mim, tá ligado? E assim, se você pega um cara de casacão no Rio de Janeiro, você pode suspeitar dele. Em São Paulo é muito comum as pessoas estarem Por de causa casaco do o tempo frio, né? todo. Então, um policial do Rio de Janeiro que chega em São Paulo para abordar, ele vai ficar olhando e vai falar assim, caraca, qual é a característica do elemento aqui que merece ser abordado? Qual é o comportamento suspeito aqui que vai levar esse policial a tomar uma atitude? Não fecha a conta. Agora, quando você tem um guarda municipal, o guarda municipal ele vive a realidade daquela cidade o tempo todo. Geralmente ele mora ali ou numa cidade vizinha e, ainda que ele não more na cidade, ele vai ficar trabalhando somente naquela cidade. Nas polícias militares, o que nós mais temos é transferências. Você é transferido o tempo todo e, às vezes, dentro da mesma cidade, quando você é uma cidade como o Rio de Janeiro, que, salvo engano, tem, acho que são, só dentro da cidade do Rio de Janeiro são 10 batalhões, entendeu? Cada um cuidando de alguns bairros. Ou você tem a minha cidade, São Gonçalo, que tem 1.100.000 habitantes e um único batalhão, mas aí o policial tá ali, daqui a pouco ele tá trabalhando em Niterói, daqui a pouco ele tá trabalhando no Rio, daqui a pouco ele tá trabalhando em Maricá, não tem tempo de se adequar à realidade. Então, o guarda municipal, ele vai ter um contato muito mais próximo com a comunidade, isso vai fazer diferença Sim. no modelo de policiamento, saca? Isso é muito real, cara. Inclusive, não sei se você pode falar até melhor do que eu fiquei sabendo recentemente, enviar a polícia presente, né, lá para Campos, Goytacazes, da capital para Campos, Goytacazes, que fica tipo 4 horas. E aconteceu muito isso que ele falou, o pessoal tava reclamando lá, né, a população, de que Campos é interior do Rio. Tudo bem que não é um interiorzão, igual você vê às vezes em Minas, aí o pessoal caipira, mas é interior. Então a galera, tipo, anda lá, sem camisa, shortinho, as canelas russas, chinelo. E aí a gente via que, tipo assim, a população tava sendo abordada do nada. Entendeu? O que eu imagino que deve ser isso que você tá falando, né? Os caras estão na capital, aí vê um cara assim mais sujinho, um cara assim mais não tá bem vestido, já levanta alguma suspeita. Não, é que, na verdade, o que acontece? Esse programa Segurança Presente, que tem no Rio de Janeiro, ele é um programa para gringo ver. Ele dá muito resultado, tá? Mas é um programa para gringo ver, onde você pega um policial, coloca o policial lá e faz o quê? Coloca um coletinho nele para dizer, olha, esse cara aqui é um policiamento extra. É para mostrar para a população que existe mais policiamento na região. Porque ele podia pegar esse policial e botar ele de serviço extra sem necessariamente colocar um colete em cima dele. Mas eles colocam para dizer, olha, o governador está preocupado em trazer mais segurança para vocês. E aí, muitos desses policiais, eles são adidos ao projeto. Então, eles estão ali e tem uma gratificação além do próprio salário. E aí, uma das formas de você se manter no local onde você tem uma vantagem pecuniária é mostrar serviço. Sim. E para você efetuar prisões, principalmente em um local como Campos, que deve ter um índice de criminalidade bem inferior ao que se vê na região metropolitana do Rio de Janeiro, esse policial ele vai abordar mais. Porque vai ser mais difícil ele achar o crime em flagrante. Então, ele vai ter que abordar ali para ver se o cara tem alguma coisa com ele, se tem um mandado de prisão aberto. Então, isso para mim é até um outro problema que a gente tem e também afeta o guarda municipal, que a abordagem ela precisa ser baseada em fundada suspeita. Irmão, define para mim o que é uma fundada suspeita para abordar alguém. O que é fundada suspeita? Não existe uma definição legal. Aí o que pode ser? O que se considera muito? Se eu estou passando na rua, o Thiago fala para mim, pô, Miquel, roubaram um cara ali. Aí, qual é a característica do cara? O cara tava assim, assim, assado. Beleza, aí eu fui ver um cara com as características parecidas do que o Thiago me falou, e eu fui lá e abordei. Ok, essa fundada suspeita é muito tranquila de você entender. Ou um carro em alta velocidade, conduzindo de maneira perigosa. Sim. Ok, fica fácil de você perceber uma fundada suspeita. Agora, como é que você justifica a fundada suspeita de uma abordagem de alguém que está andando na rua aleatoriamente? Sabe? Não tem como explicar isso. A verdade é que não tem. Aí, cara, os policiais mentem muitas das vezes nos relatórios. Chega lá, qual foi a fundada suspeita? Não, o cara chegou e demonstrou excessivo nervosismo quando me viu, saiu correndo. Às vezes o cara era um cracudo que estava dormindo, mas você olhou e falou, vou abordar esse cara aqui e ver qual é. E assim, porque a nossa legislação, ela é extremamente protetiva para evitar os excessos que houver durante o regime militar, tá? Sim. Só que aí antes existia um excesso do Estado no cumprimento da lei. Hoje existe um excesso do Estado na proteção do cidadão que acaba protegendo, na verdade, o criminoso. Porque ser abordado é uma situação vexatória, é sempre desconfortável.
Não existe isso, o policial vai me abordar. Não, cara, tu vai ser parado. As pessoas vão ficar olhando para saber o que está acontecendo. O policial vai te apalpar, vai passar a mão no seu corpo. Então, é vexatório, é constrangedor. Mas é necessário que as pessoas entendam que isso tem um motivo. E, cara, se você não tem nada, você vai passar batido e vai ser liberado. Tranquilo. Só que a nossa justiça, ela exige, né, que você justifique na sua abordagem o porquê. E aí o segurança presente, quando vai para lá, cara, não é necessariamente uma questão de gap cultural. É uma questão de bater meta. Bater meta. Entendeu? De bater meta. Aí, mas assim, eu discuti isso uma vez com um capitão que estava dando instrução pra gente lá no Cefap, que é o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, porque ele deu a entender assim, ele pegou, juntou os dados lá, não lembro exatamente quais eram os batalhões, mas ele trouxe um batalhão da região metropolitana e um batalhão do interior do Rio. E ele falou assim, olha, no batalhão do Rio, da região metropolitana, capital, 70% das prisões vêm em decorrência de crime flagrante, enquanto no interior 50%, 60% vem em decorrência da abordagem. Aí eu virei para ele e falei, capitão, o senhor me perdoa, nunca estive na rua, eu ainda era aluno do curso de formação, mas eu falei assim, no Rio, na capital, o cara, ele se veste igual bandido, ele usa roupa de bandido, ele gesticula, ele fala como marginal, ele ouve músicas que fazem apologia à droga, o cara é trabalhador. Agora, no interior, não. No interior, o cara que age como marginal, geralmente ele é marginal. Além do fato de que os policiais do interior, como eles trabalham em comunidades menores e vivem cotidianamente aquilo ali, se você começa a perceber uma movimentação diferente numa rua, num determinado local, uma aglomeração de pessoas, ou você percebe um elemento que nunca esteve ali, fica mais fácil de você perceber aquilo que está fugindo da normalidade, então a abordagem ela se torna mais precisa. Sim. Você perceba, como eu acabei de falar da Força Nacional. A Força Nacional fez 10 mil abordagens e não prendeu nada. 10 mil abordagens, cara. 10 mil abordagens é um número altíssimo de abordagens. E não conseguiram prender nada. Porque eles estão numa região extremamente movimentada, extremamente povoada, e eles não sabem definir. E, cara, pode parecer preconceito, mas existe um perfil do cara que tem uma tendência criminosa. E, geralmente, está muito ligado, não é a cor, não é a roupa. É, muitas das vezes, até no jeito de andar. O cara, ele tem uma postura, ele tem uma coisa de ficar olhando para um lado, olhando para o outro. Ele tem um negócio de ficar andando, sei lá, abanando mosca da bunda. É um troço esquisito, cara, não faz o menor sentido. Mas que é o perfil no Rio de Janeiro. Quando você vai para São Paulo, o perfil é outro, entendeu? Então, perceber essas nuances locais é que faz muita diferença, e por isso que eu defendo muito que a Guarda Municipal se torne de fato uma polícia municipal. Em vários países você tem esse modelo de uma polícia municipalizada, uma polícia estadual, uma polícia federal. Nos Estados Unidos, por exemplo, na verdade, eles não têm consciência da quantidade de órgãos policiais que eles têm. Porque assim, você tem a polícia municipal, aí você tem os rangers, que são meio que distritais, aí você tem a polícia estadual, aí você tem uma polícia ambiental, aí você tem a CIA, FBI, a narcóticos, a isso, aquilo, outro. E aí são vários órgãos policiais, e alguns, às vezes, são conveniados entre municípios. Eles não têm, literalmente, um censo preciso da quantidade de órgãos policiais que eles têm. O que eles têm é o seguinte: a atuação policial é limitada até aqui. Então, não importa se o órgão é municipal, distrital, regional, estadual, federal, o órgão tem uma limitação da atuação dele. E isso tem que ter uma limitação. Agora dizer, não, porque o município não pode ter polícia. Pelo amor de Deus, cara, isso aí é uma palhaçada, sabe?